Vou iniciar mais um vídeo, dessa vez um laboratório sobre a parte de manual scheduling do Kubernetes. E basicamente tem relação com a parte de gerenciamento dos pods dentro do nosso cluster. Dessa vez a gente tem 5 questões apenas. E eu quis trazer um pouco mais sobre a parte de documentação também, né? Então, basicamente, o componente que realiza essa parte de gerenciamento ali dos processos do nosso cluster, né, é o kubescheduler. Então, a gente tem a sinopse aqui dentro da própria documentação do Kubernetes. Então, the Kubernetes scheduler is a control plane process which assigns pods to nodes. The scheduler determines which nodes are valid placements for each pod in the scheduling queue according to constraints and available resources. The scheduler then ranks each valid node and binds the pod to a suitable node. Multiple different schedulers may be used within a cluster. Kubescheduler is the reference implementation. Então, basicamente, ele vai ser responsável por essa parte de determinar para onde que o pod ele vai ser executado, né? Então a gente precisa, ele vai verificar questões das regras que existem e a parte de disponibilidade de recurso. Então é ele que vai realmente distribuir e vai ficar presente lá no control plane. A gente tem várias opções que a gente pode adicionar. Não sei de cabeça todas o que cada uma faz, mas se a gente precisa de uma ação específica, a gente pode vir aqui procurar ou utilizar o comando de help para a gente encontrar alguma informação a mais. Então, beleza, vamos começar o laboratório, na verdade, né? Então, a primeira questão, a gente precisa, a gente tem a definição de um pod, e a definição desse pod, ele tem a imagem do Nginx. A gente vai precisar criar o pod utilizando esse arquivo que eles entregam pra gente. Então eu vou abrir ele só pra gente ver o que tem dentro. Então a gente tem o API version, kind pod, metadados somente com o nome e a spec com a imagem do Nginx. Eu só vou aplicar ele e a gente pode visualizar que ele vai ser criado aqui, né? Então, ainda está pendente e a questão para que a gente espera ele ser criado. Na verdade não, né? Ele quer que a gente só cria e depois a gente vai verificar o status. Beleza, criamos o pod. Qual que é o estado, né, depois de criar o pod? Então ele ficou pendente. Por que ele ficou pendente, né? A gente precisa verificar o nosso ambiente e verificar os componentes que tem dentro do control plane. Então eu vou verificar os pods e eu já tenho em mente o que a gente precisa, né? O que está faltando, na verdade. Então a gente precisa verificar lá dentro do namespace do kubesystem. Opa, faltou um T. kubectl. Beleza, a gente tem o core DNS, a gente tem o etcd, o API server, o kubecontroller e o kubeproxy. Mas a gente não tem o kubescheduler, que é basicamente esse que eu mostrei aqui anteriormente, né? Ele vai ser responsável por essa parte de realmente fazer ali a definição de para onde que aquele pod vai ser executado, né? Onde que o processo vai rodar. Então a gente não tem um label incorreto, não verificamos ainda essa parte de times tolerations e a parte de scheduler é basicamente o que está acontecendo. Certo, a gente precisa, a gente pode fazer essa operação de forma manual e para isso a gente pode alterar
definir um node de forma manual durante a criação. Para isso eu vou verificar os nodes que a gente tem disponível. A gente tem um control plane e um worker aqui disponível para a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse pod do Nginx e vou editar a nossa definição. O node, o nome do node, a gente pode definir ele dentro da nossa spec. Então, vou colocar node name. Opa, com N maiúsculo. E vou colocar que a gente tem o node 01, que é um dos nodes que estava disponível. É um worker disponível, na verdade. Eu vou salvar e vou aplicar SYAML. Beleza? Ele criou o pod. Vamos ver se ele vai trocar o status. Então, ele está criando agora, 4 segundos. E agora ele está sendo executado. Vamos rodar um mais. Opa. Beleza, então ele já está rodando lá no Node 1, já pegou um IP. E é isso, e tá running. Vamos verificar a resposta. Beleza. E agora a gente precisa adicionar esse pod do Nginx também lá no control plane. E a gente pode criar, recriar ele se necessário. Certo. Eu vou remover ele. A gente poderia criar nos dois também, mas eu vou remover. Beleza, eu vou editar e mudar o nome do node aqui. Ele vai estar no control plane. Opa. Beleza, se a gente verificar aqui os nodes que a gente tem, então é o control plane mesmo nome. Agora eu vou aplicar. Beleza. Se a gente listar os pods, ele está lá. Eu só... Ah, beleza, tá. Vai ser o get pods wide. Então ele tá lá no node control plane. E tá running também. Então vamos verificar a resposta. E finalizamos o laboratório de agendamento manual. Então a gente consegue editar lá a spec do nosso pod e a gente consegue definir manualmente para onde que ele vai. Opa. Describe, na verdade. Describe pod Nginx. Beleza, então a gente tem o nome, namespace está no default. Tem mais algumas informações. Beleza, tá ready. A gente consegue ver por aqui. Aqui em cima. Tá, a gente tem o service account default, priority 0 e o node tá control plane. Então é basicamente isso, né? A gente consegue controlar essa parte de gerenciamento que o Kube Scheduler deveria fazer.